Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E aí, nesse capítulo 5 é o maior de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e tem vários tópicos que a gente deve ter bastante atenção com eles, que está falando dos sofrimentos. Não é uma apologia do sofrimento, principalmente o item 27 vai nos dar um alerta da importância de nós tomarmos ações que venham minorar os sofrimentos. Mas existem sofrimentos que não tem como você minorar. Não tem como você voltar atrás daquela situação. Então, existem momentos que a gente tem que parar e fazer as nossas reflexões sobre esse sofrimento. Por que estamos sofrendo? Qual o motivo? Se não é dessa vida, é de outra. Porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, nós vamos ver justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo da resignação, o suicídio, a loucura, instrução dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, deve-se pôr termo às provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Então, todas essas colocações vai trazer aqui as devidas reflexões para que nós possamos ir entendendo essa grande obra, essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá um norte, que nos dá uma base para prosseguirmos o nosso processo evolutivo, amando, servindo, para construirmos um mundo melhor, mais justo, onde cada um de nós seremos os artífices da nossa imortalidade, da nossa felicidade e também dos nossos sofrimentos. Portanto, vamos trabalhar para a felicidade nossa e do grupo onde estamos inseridos. Vamos trabalhar pela melhoria das nossas condições de vida. Vamos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Vamos fazer com que estejamos amanhã melhor do que já estivemos hoje, para depois estarmos melhor também e assim continuar esse processo maravilhoso de aperfeiçoamento, aliviando os sofrimentos para termos mais motivo para sermos felizes do que para sermos sofredores, para sermos tristes. E ser feliz é um estado de espírito. Então, há pessoas que, para ser felizes, eles acham que está dentro de um shopping fazendo compras. Os outros encontram felicidade servindo, ajudando o seu próximo. Cada um de nós vamos seguindo pelos nossos caminhos, buscando entender a nós mesmos os processos maravilhosos de purificação do espírito, na edificação da vida que nos torna seres imortais e que nos faz crescer sempre, buscando o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. E aí, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Você tem ideia? É o Evangelho de Jesus, principalmente as máximas morais, explicado pelos Espíritos superiores e organizado e editado por Allan Kardec. E esse conjunto filosófico, essa estrutura filosófica, traz para nós a importância de entendermos como se dar os processos de educação do espírito para a caminhada eterna rumo ao Pai. Todos nós somos trabalhadores que estamos aqui na Terra buscando o aprimoramento, o aperfeiçoamento e, principalmente, que estejamos sempre dispostos a construir e edificar, com base no amor infinito, as luzes excelsas de um paraíso, não aquele paraíso que muitas das pessoas imaginam, mas aquele local, na sua consciência de tranquilidade, por estar cumprindo bem o seu dever perante as leis divinas e sabendo que temos muito a acertar. Portanto, unimos-nos em forças para produzirmos o melhor, para trabalharmos pelo melhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. São Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram. Se nós pararmos para refletir sobre esse versículo, sem a lógica da reencarnação, ele não faz muito sentido, conforme a gente vai ver na explicação que Kardec traz para nós. Porque muitos daqueles que choram aqui na Terra hoje
estão expiando as suas faltas passadas. Estão em processo de reequilíbrio das suas consciências. E aqueles que fazem chorar estão criando as suas dores, as suas misérias, para que o seu amanhã vai estar marcado pelas dores mais profundas. Então, a sua consciência ainda está em débito e aumentando seus débitos perante as leis divinas. Por isso, que Jesus, ao nos reportar essa mensagem, ele fala que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Serão consolados porque estão recebendo o devido remédio amargo, dolorido. Mas esse remédio dolorido é aquele que vai fazer com que você desperte valores íntimos, que te fará crescer para Deus, que te fará granjear em si as bênçãos do Pai de misericórdia. E depois, ele diz, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Qual a justiça que você está buscando? Que tipo de justiça você quer na sua vida? Que tipo de justiça você está querendo colocar para o seu caminho? Para o seu processo evolutivo? Nós estamos aqui na Terra para criarmos uma justiça. Ou melhor, para vivenciarmos uma justiça. Vivenciarmos a justiça de Deus, primeiramente, em nós mesmos. Praticando os atos de fé, de amor, de caridade sempre. Agirmos sempre com bondade e com respeito por aqueles que fazem o bem. Mas tem pessoas que estão saciadas de justiça, mas aquela feita segundo o seu entendimento, segundo as suas mãos, segundo o seu egoísmo, a sua vaidade. Essa justiça só lhe trará sofrimento, lhe trará amargura, e todo o seu processo evolutivo estará comprometido. Tenhamos, então, o entendimento de que tipo de justiça nós queremos, que tipo de caminho nós queremos seguir, para que saciemos a nossa sede. Lembremos sempre, a maior e melhor de todas as justiças é aquela que nós façamos o bem, aquela que nós edificamos o bem e aquela que nós construímos o bem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Quantos hoje, por trabalharem no bem, por fazerem no bem, são perseguidos? Quantos já foram perseguidos e quantos ainda serão perseguidos, porque a Terra ainda tem os processos expiatórios complexos dos conteúdos internos que cada um de nós carregamos conosco. Mas se faz necessário que paremos para refletir no amanhã de luz, de esperança e de fraternidade, onde as bênçãos do amor brilharão sempre, iluminando-nos o caminho que nos conduz ao Pai. E esse caminho iluminado pelas bênçãos do Senhor nos dará as condições de melhor nos prepararmos para estarmos aptos a entrar nos reinos dos céus. Trabalhemos, pois, o nosso íntimo. Faremos, pois, o que for possível pela nossa melhoria e pelo nosso aperfeiçoamento. E um dia estaremos com a consciência mais leve e mais tranquila para melhor servirmos ao Pai, para melhor estarmos nos aproximando de Deus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Essa lógica que Jesus trouxe para nós contraria todos os ensinamentos que foram passados até aquele momento para o povo de Israel. Aquelas pessoas que ali estavam acostumadas a ver exatamente o contrário disso aqui. Os pobres eram os amaldiçoados. O reino dos céus era para os privilegiados que poderiam agradar bastante a Deus com as suas dádivas, com as suas doações a Deus. Aos pobres, nada. Mas Jesus traz uma lógica inversa. Aqueles costumes deveriam ser mudados radicalmente. Agora, são os pobres os bem-aventurados da terra, são os pobres que recebem os benesses celestes. Vós que agora tendes fome, porque sereis saciados.
Essa bem-aventurança para quem tem fome? Como assim? Fome, o estômago doendo, está tonto, não pode nem trabalhar? Mas a fome principal que ele se refere é a fome das coisas espirituais. Mas não das coisas espirituais que já vêm prontas porque alguém nos passa, é assim, sem nenhum questionamento. Mas uma fome que venha buscar fortalecer a nossa alma para nós começarmos a entender que existe algo muito maior, muito melhor do que aquilo que se oferece no mundo físico. Mas que saber viver aqui no mundo físico é fundamental para saciarmos a nossa fome das coisas do Espírito, iluminando-nos e alimentando-nos constantemente com as forças do bem. Porque somente essas forças, nos dão a base para crescermos, para nos orientarmos e nos fortalecermos, para nos aproximarmos do Pai. Portanto, estejamos atentos, estejamos cônscios das nossas responsabilidades, estejamos cônscios dos nossos ideais sublimes, onde o bem legítimo nos alimentará e nos iluminará para os caminhos que devemos seguir de encontro ao Pai. Mas também muitos que têm fome das coisas materiais, neste mundo, nessa vida, talvez estejam equilibrando suas consciências por muito ter esbanjado em outras vidas. E nesse momento, refletem o quanto é ruim ter fome. Refletem o quanto é ruim sofrer pela escassez. E é por isso que, com esse convite de Jesus para a nossa restauração espiritual, que nós vamos fazendo com que nós mesmos cresçamos, absorvendo as bênçãos de luz, absorvendo essa iluminação interior que nos impulsionam para as grandes realizações da alma. Nem sempre aquelas dores que nós passamos aqui na Terra são realmente dores do ponto de vista espiritual. Às vezes, realmente não estou fazendo apologia do sofrimento. É ruim sofrer. É ruim passar a dor, passar a fome, passar pela perseguição, passar pelas injustiças. Mas nesse momento, nós estamos quitando a nossa consciência perante a misericórdia e a justiça divina. Ao passo que, quando nós nos deparamos com situações outras que muitos de nossos irmãos deparam com a bonança, com a falta de respeito, eles estão criando seus próprios sofrimentos para o amanhã, onde as dores baterão nas suas portas e poucos serão aqueles que poderão rir. Aqueles que choram hoje devido a todos os tipos de atrocidades e dores que possam acontecer naqueles que estão no mundo terreno, certamente saberão sorver as bênçãos divinas de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Tudo depende de como começarmos a enfrentar essas adversidades, esses caminhos, e depende de como começarmos a construir um mundo íntimo, diante das dores, diante da dificuldade, diante dos sofrimentos. Portanto, estejamos atentos, estejamos cônscios das nossas responsabilidades, estejamos cônscios das nossas ações no bem, porque as realizações do amor e da paz virão sempre nos iluminar, nos fortalecer, quando a fé, acompanhada da razão, orientar todos os nossos passos na direção do Pai Infinito e que em todo momento nos ilumina, nos abençoa e nos fortalece para as realizações sublimes de um amor sem fim. De um amor que deve crescer sempre em nossas almas, sabendo entender que todos somos irmãos, que todos somos companheiros da jornada evolutiva. E se nós soubermos estender as mãos, saberemos subir os degraus da evolução, lembrando que a queda, muitas das vezes, a responsabilidade é nossa e a atitude é só nossa. Mas para crescermos, para subirmos os degraus da evolução, precisamos estarmos dispostos a estender mãos e de braços fortes e peito arfante de fé, de esperança, de sentimento de fraternidade e de amor, conseguirmos subir os degraus, lembrando que nossos braços têm que carregar, às vezes, centenas, milhares, milhões, quem sabe, de almas para a redenção, para crescerem, para buscarem as coisas divinas. E que possamos estar sempre
com o coração voltado para a celsitude do Evangelho, para estarmos com o coração voltado para as forças sublimes do bem, e de braços fortes e unidos, caminharmos carregando o nosso fardo, aquele que o Pai nos ofereceu, mas lembrando que ele, por ser leve, suave, permite-nos ainda auxiliarmos a outros carregarem fardos talvez mais pesados. Estejamos sempre dispostos a servir ao bem, dispostos a construir nas bases do amor, da paz e da fraternidade. Porque o amanhã será sempre de luz para aqueles que souberem trabalhar sob as bênçãos de Jesus. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quem já leu o livro Babili sabe o que ele está dizendo. Sabe que várias almas que desfrutavam dos prazeres da Babilônia sentiram as dores cortantes da alma sob o guante do chicote da escravidão em várias situações da vida e em várias outras oportunidades. Até que um dia Redentor de suas almas bateu à porta e despertou-as para esta verdade. Saber elevar aos céus o sentimento de bênção e de gratidão todas as vezes que a gente pode reparar nossos erros. Saber elevar aos céus nosso sentimento de gratidão todas as vezes que nós podemos refletir sobre as nossas falhas. Oh, meus irmãos, como é sublime caminharmos rumo ao Pai, como é sublime caminharmos servindo a causa do bem. Como é importante nós sabermos que, se temos muito hoje, temos a responsabilidade de saber compartilhar. Se você doar tudo, você não terá nada para doar. Mas se souber administrar e compartilhar com sabedoria, você terá uma fonte inesgotável das energias sublimes do bem, do amor e da caridade. O sentimento de fraternidade brotando em muitos corações que reverenciarão a Deus, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Se tendes no mundo a consolação da fartura, se tendes no mundo a consolação do dinheiro, se tendes no mundo a consolação das alegrias, lembre-se, você é um devedor das leis divinas, em qualquer situação que se encontre. E saiba trabalhar para auxiliar, para edificar as forças do bem, onde quer que estejamos. Trabalhemos, pois, na construção do amor, na construção da paz e da verdadeira fraternidade. Porque nosso amanhã será de luz e de redenção, se soubermos trabalhar com amor no coração e com o cérebro iluminado pelo poder da oração, que nos conduz ao paraíso da consciência tranquila, servindo ao Senhor, que nos deu as oportunidades das alegrias e também da dor. E ao longo da nossa existência, que sejamos os bons trabalhadores, que apenas ser bons oradores não nos conduz ao caminho que alivia as dores. Apenas nos dar uma oportunidade de começar a dar os primeiros passos. Mas para recebermos do Senhor aquele abraço, precisamos estar atentos a cada momento para realizarmos no devido tempo as oportunidades benditas da nossa redenção, rumo ao Pai de amor, de paz e fraternidade. Oh, meus irmãos, saibamos trabalhar, observando as oportunidades que o Senhor nos oferece, observando as oportunidades que o Senhor nos dá e ilumina nossos caminhos na direção do excelso Senhor das luzes. Porque muitos daqueles que agora riem, fartos na mesa, fartos nos armários cheios de roupa, mas vazios das boas ações no coração. Por isso o Senhor os alerta de uma forma bastante severa. Sereis constrangidos a gemer e a chorar.
Porque aquele que hoje não sabe compartilhar o que pensa ganhar das graças do Senhor, daquele que hoje desperdiça as oportunidades de fazer o bem, sem olhar para o lado, sem ajudar alguém, como vai querer receber as bênçãos de Deus, que nos dá os caminhos, que nos ilumina, para seguirmos sempre na direção de seus braços amigos, mas para subirmos esse enorme degrau que nos espera no processo evolutivo natural de cada um de nós, precisamos ter força, coragem e fé, para superarmos as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos apegos arraigados em nossas almas há milhares e milhares de anos. Porque amanhã, o amanhã de luz e de fraternidade virá para nós, enriquecendo-nos, alimentando-nos, iluminando-nos, se soubermos construir um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Renunciando, trabalhando, amando, vigiando e orando, porque são as oportunidades que nos dá o Senhor de seguirmos os passos redentores na vossa direção. E aí, meus irmãos, que caminhamos pelo mundo, cheio de mistérios, cheio de dores, mas também de gratidão, saibamos servir a Deus com amor no coração, para que o amanhã seja de paz e esperança, sempre sabendo olhar para a vida com a alegria de uma criança que não se preocupa com o amanhã, sabe viver o hoje, na certeza que o Senhor lhe impulsionará para o progresso. E todos nós que somos artífices da nossa imortalidade, precisamos aprender a trabalhar, construindo e edificando, para que o amanhã que nos espera não seja fazer-nos chorar sem a devida consolação, porque não soubemos aproveitar a oportunidade de servir a Deus, com as graças que Ele nos deu, com as oportunidades que Ele nos deu e com as ferramentas que Ele nos pôs às mãos, seja a riqueza do dinheiro, seja a riqueza da fé, da oração e do entendimento da importância das boas obras onde nós estivermos. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos o nosso íntimo, e o Espiritismo, essa luz bendita que nos desperta para a ação, as consciências adormecidas na inércia. O Espiritismo é a superação do deserto da ignorância humana. Ele nos impulsiona a olhar para dentro de nós mesmos e saber que a caminhada é longa, mas é doce chegar. É saber que nós temos que seguir a direção do Pai, amando e servindo e construindo as bênçãos de paz, de fé, de esperança e de fraternidade. Porque o Senhor, com todo o teu amor, com toda a tua misericórdia, nos impulsiona. E é por isso que Ele nos deixa essa ferramenta divina chamada Espiritismo, que é a luz que vem iluminar nossos caminhos, despertar a nossa consciência para a ação sagrada no bem, para sairmos da dormência, da inércia, e entrarmos para as atividades que edificam, que constroem e que nos fortalecem para um amanhã cheio de luz. Que saibamos superar qualquer obstáculo no deserto da nossa caminhada, porque nós temos fé que encontraremos oásis de paz e de esperança que o Senhor nos confia, que o Senhor nos oferece. E ao encontrarmos esse oásis de paz, saibamos que o Senhor nos dá toda a oportunidade de distribuirmos toda essa riqueza que ali nós deparamos. Em fé, em esperança, e em alimento a quem tem fome, a que as nossas mãos sejam operosas no processo de refazimento dos corações que ainda sofrem porque não sabem amar, porque ainda não sabem entender a beleza do Evangelho e as luzes que o Espiritismo nos mostra para iluminar o nosso caminho sob as bênçãos de Jesus. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em nossos lares. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições. É sempre importante nós entendermos que a aflição existe e tem momentos que nós não podemos nos livrar dele, e aí nós temos que entender que existe um processo regenerativo
onde nós estamos passando por condições de estabelecer uma estabilidade emocional, estabelecer padrões de entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E existem momentos que nós temos que procurar fazer com que estejamos em melhores condições de superarmos aquelas dificuldades, porque damos conta de superar. Algumas temos que aceitar, outras podemos superar e algumas podemos evitar. E é para isso que a doutrina espírita vem, para nos mostrar os 3 caminhos: superar, evitar ou suportar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? A questão básica que nós temos que procurar entender, conforme ele está mostrando, que vai mostrar para a gente no desenrolar do texto, é que os sofrimentos são diferentes para cada pessoa. As oportunidades são diferentes para cada pessoa. Então, sem a certeza da vida futura, as palavras de Jesus sobre a questão do sofrimento teria um certo contrassenso. Mas quando Jesus nos mostra a oportunidade de fazermos o bem, de nos melhorarmos, de procurarmos nos melhorar, para que estarmos bem no mundo espiritual e voltarmos aqui em melhores condições, para melhor servirmos, para melhor trabalharmos, as coisas começam a criar um novo aspecto, ganhar uma nova conotação e seguir, desta forma, por uma nova oportunidade, por um novo caminho. E é assim que nós vamos procurar entender os mecanismos do sofrimento e os mecanismos da paz, da harmonia e da superação do sofrimento, para podermos desfrutar da alegria e da felicidade. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que o bem e o mal sejam tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude, e que aos homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, quando faz-se essas perguntas, nós estamos vendo com os olhos terrenos, limitados a esta vida. A gente vê crianças nascerem em berços, chamado berço de ouro, crianças nascerem ricas, vão passar aqui pela vida sem conhecer o sofrimento. E outros, já desde tenra idade, conhecerão a fome, os maus tratos, o abandono dos pais. Por que tanta diferença? E fazendo essas conjecturas que a doutrina espírita vai trazer para nós, um horizonte bem distinto. É um horizonte que nós vamos poder olhar para ele e saber que temos várias possibilidades. A resposta não vai ser fechada, mas nós vamos poder filosofar e conjecturar sobre essas situações. Aquele que teve a oportunidade de vir e nascer na opulência, ele certamente, em vidas anteriores, ele trabalhou para conquistar essa possibilidade. E aquele que vem e nasce na miséria, na vida anterior, também ele trabalhou para essa atual possibilidade. Porque cada um de nós, ao longo da nossa vida, vamos trabalhando, vamos plantando, vamos semeando para o caminho que vamos chegar, para o caminho que vamos passar, para que tipo de frutos nós vamos colher. E é por isso que nós temos que procurar ver que as coisas que acontecem na Terra têm características bem distintas. Porque aquilo que nós achamos que é virtude, aquilo que nós achamos que é conquistas materiais, principalmente, pode ser uma derrocada para o espírito. Outras situações, quando nós
olhamos para determinadas condições que as pessoas vivem, mesmo ele estando de posse de bens materiais, ele tem bom coração, ele ajuda os outros, ele está sempre disposto a ajudar várias instituições de caridade. Por outro lado, quando nós nos deparamos com determinadas condições de vida, que a gente vê as pessoas na opulência, esbanjando, mas não doam um centavo para quem está na miséria, na necessidade, automaticamente a gente faz as nossas conjecturas. Mas o certo é que, em ambas as situações, nós vamos deparar com pessoas que estão num processo de aprendizado espiritual. E naquele processo de aprendizado, cada um está semeando para o seu futuro. Aquele que está na opulência e faz o bem, está conquistando as luzes e as bênçãos para o amanhã. Aquele que está na opulência e não faz o bem, está perdendo a oportunidade de fazer algo de útil para o seu amanhã. E nessa luta íntima, nesse trabalho íntimo que todos nós procuramos elaborar, procuramos fazer, que é a busca do nosso aperfeiçoamento, a busca da nossa melhoria, então nós estamos passando por momentos A, o momento B, que lá na frente terá condições análogas, complementares perante as leis divinas. Porque complementar perante as leis dos homens, eu estava aqui caminhando, escrevendo um livro, chego lá na frente, dou uma parada, vou continuar escrevendo aquele livro no mesmo ritmo. Complementar pelas leis divinas, eu estou aqui escrevendo um livro. Mas eu estou abusando do tempo, estou desperdiçando folha, então lá na frente vai faltar folha para eu fazer o livro. Então nós precisamos entender uma coisa muito básica. Se nós não soubermos construir, não soubermos edificar, começaremos a colher o efeito do sofrimento. E se nós soubermos construir e soubermos edificar, estaremos construindo e vamos colher o efeito das bonanças, das boas obras, das boas situações. E é com isso que nós temos que raciocinar. É dentro desse raciocínio que nós vamos procurar entender o Evangelho de Jesus, quando ele nos traz as bem-aventuranças. Porque aí nós vamos estar sabendo para que lado nós podemos ir, para que lado nós temos que caminhar. E a vida é cheia de benesses, cheia de benefícios para todos nós, mas nós também precisamos de saber fazer a nossa parte, construir a nossa parte, edificar a luz e fazer com que as bênçãos do amor e da paz estejam sempre presentes em nosso caminho. Para isso, comecemos a trabalhar no bem, comecemos a fazer o melhor possível para as realizações do nosso futuro espiritual, que é o futuro transcendente, aquele futuro que transcende as coisas materiais, que transcende as coisas aqui da Terra. E é por isso que nós devemos estar sempre refletindo: onde eu quero chegar? Por quais caminhos eu preciso passar para chegar ao meu objetivo? Achar que os viciosos e os maus prosperam no mundo? A que preço? A que custo? Precisamos, pois, então, raciocinar em como vamos edificar um melhor amanhã, um amanhã de luz e de fraternidade. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. E com isso, a espiritualidade vem ampliando para nós as possibilidades de entendermos Deus e sua infinita justiça. As possibilidades de entendermos a misericórdia divina e as bênçãos do amor e da paz. E para isso precisamos trabalharmos intimamente,
trabalharmos dentro do nosso coração para construirmos as bênçãos de uma manhã de luz e de fraternidade. Quando nós estamos aqui na Terra e começamos a entender que existe um Deus justo e misericordioso, Ele é totalmente perfeito, Ele necessariamente pode agir em toda a extensão de sua bondade. Mas certamente vai agir com toda a extensão de sua bondade, porque Ele é Deus de bondade, de justiça e de misericórdia. E exatamente por isso que Ele procura nos dar a oportunidade de repararmos os nossos erros e construir o nosso futuro sobre um outro prisma, sobre uma outra base, para melhor caminharmos na direção da paz, da harmonia e da fraternidade. E com isso é que nós vamos procurar saber que o futuro que nós estamos planejando e edificando hoje, na base da fé, quer que nós tenhamos paciência para entender as dificuldades que nós deparamos aqui na Terra, as dificuldades que as pessoas criam aqui na Terra. Mas, acima de tudo, todos nós estaremos construindo e edificando em cada minuto da nossa existência, em cada uma das nossas ações, aquilo que vamos construir e edificar amanhã. Se não soubermos construir e edificar amanhã com base na paz, na fraternidade, não estaremos vivendo bem o presente. Que para lá na frente estejamos felizes, aqui no presente nós temos que quitar as nossas dívidas e nos empenhar em fazer o bem. Porque quanto mais nós fizermos o bem, mais diminui os nossos sofrimentos. Essa é a chave mágica para construirmos o nosso futuro, que muitas das vezes o referimos como futuro transcendente, aquilo que transcende as coisas do mundo material. Se é soberanamente bom e justo, não se pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, todas as vezes que nós deparamos com determinadas situações, onde, por mais que a gente se esforce para ir para frente, parece que uma tremenda vendaval nos joga para trás, todo o trabalho que nós vamos fazer e o que nós vamos empreender, tem sempre alguma coisa dando errado, cria-se, então, para todos nós, pontos que nós precisamos estabelecer como ponto de reflexão. Como aquele ponto que nós vamos chegar e dizer, o que está acontecendo aqui? E no momento que a gente fala do que está acontecendo aqui, nós deparamos com o entendimento transcendente das leis divinas. Elas nos impulsionam para o bem. Elas nos dão a oportunidade de refletirmos a grandeza de Deus. E como Ele é justo, tudo que nós estamos passando faz parte da sua magnânima justiça. Precisamos ficar atentos. Porque nesse processo de crescimento, nesse processo de autoaperfeiçoamento, existe também aqueles espíritos que não gostam que o bem prossiga e vêm colocar seu dedinho para impedir a nossa caminhada. Entendendo isso, vamos começar a compreender a necessidade de começarmos a edificar o bem, a trabalhar no bem e a construir o bem onde quer que estejamos. Porque somente nessa construção, somente nessa edificação dos valores morais e éticos para a alma, é que nós vamos construir a nossa felicidade na próxima existência. Porque hoje nós temos o suficiente, o necessário, para darmos os passos na direção do nosso aperfeiçoamento, na busca do nosso aperfeiçoamento. Lá, nas outras existências que virão, nós estaremos em condições, baseados em complexos cálculos pelos nossos superiores, executados pelos nossos superiores, para nos dar o novo norte, a nova oportunidade, o novo direcionamento para caminharmos na direção
do eterno progresso. Jamais vamos ficar parados. Quando se fala em processo evolutivo, estaremos sempre sendo impulsionados para uma manhã cheia de luz, de misericórdia e de paz. Trabalhemos, pois, na edificação, no fortalecimento íntimo, na construção de um mundo melhor, mais justo e mais equânime. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pelas palavras dos Espíritos. Pela palavra dos Espíritos. Quantos Espíritos trazem para nós essa chave que nos desvenda a porta para entendermos todo o processo da colheita nesta vida? Nós vamos começar a fazer as nossas reflexões de onde queremos chegar, de onde precisamos ir, e com isso, diante dessas reflexões, nós vamos estar construindo a nossa paz íntima ou nossos momentos de dores e aflição. Quais os meios que Jesus nos deu de compreendermos uns aos outros e amarmos uns aos outros incondicionalmente, porque somos filhos de Deus e somos irmãos. Independente de raça, independente de cor, nós estaremos sempre nos aproximando de Deus, e quanto mais a gente entende essa maravilhosa justiça divina, nós mais entendemos que todos nós fazemos parte de uma grande família. E uma grande família que tem um Pai soberanamente bom e justo que nos orienta e que permite aos bons espíritos, irmãos nossos livres do corpo carnal, nos orientar para o bem. Mas nós temos que ficar atentos que tem aqueles que por uma série de vícios e tendências construídas internamente, tendem a nos levar ao sofrimento, às dores, às angústias. Portanto, devemos estar atentos, construindo e edificando, com base no amor universal, as forças que nos dão o norte, que nos orientam para seguirmos na direção do Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. Os desertos que a vida nos coloca em determinados momentos é a prova, é o teste para superarmos-nos a nós mesmos e buscarmos estar em paz e cada vez mais construindo o bem e a fraternidade ao longo de nossos corações e de nossas almas. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Nós estamos no item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, para o humano de duas frentes bem diferentes, que importa atingir, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. A questão nessa vida, nós temos que começar a fazer uma autoavaliação para que nós comecemos a entender como que nós estamos nos portando, como que nós estamos agindo e de que forma nós vamos trabalhar o nosso íntimo para podermos nos melhorar, para podermos nos adaptar a essa nova realidade ou para transformar essa nova realidade. Mas aquelas que vêm de outras vidas, elas são mais complexas. Elas são intrincadas em complexos cálculos diferenciais e integrais da contabilidade da matemática divina, que nos dão uma oportunidade de estarmos aqui na Terra na condição que estamos. Muitas das vezes não conseguimos mudar muita coisa, mas na grande maioria das vezes podemos atenuar, melhorar e minorar os nossos sofrimentos, fazendo bem, procurando desenvolver uma conscientização para que não venhamos a repetir novamente os atos falhos do passado, e com isso nós estarmos construindo uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Compete a cada um de nós saber observar, compete a cada um de nós começar a construir todas as bases do bem, do amor e da fraternidade para que estejamos com o coração aberto às grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade. E é por isso que nós devemos procurar construir sempre um entendimento superior, procurar construir sempre
um foco que nós venhamos a desenvolver em nossas vidas, buscando a nossa transformação íntima, a nossa melhoria, para que amanhã sejamos artífices da prática do bem, artífices da imortalidade. Sejamos aqueles que irão elaborar as grandes realizações da alma. Remontando-se à origem dos males terrestres, recomendar-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Como já antecipamos um pouquinho, quantas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida se a gente tivesse tido um pouquinho mais de reflexão, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de malícia, que às vezes a gente precisa ter para lidar com o mundo. Então, um pouquinho de reflexão, eu devo fazer isso? São pontos importantes que nós devemos parar para pensar. Certamente que tem certas situações que acontecem conosco que são movidas por forças muito estranhas, por forças bem complexas que nos impulsionam para uma determinada direção. Mas muitas das vezes nós estamos aqui e precisamos parar por alguns segundos para refletir. E nesses alguns segundos, nossos mentores, nossos protetores, aqueles que nos amam, nos darão a informação necessária, nos darão o toque necessário para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes com as nossas realidades, com a nossa necessidade evolutiva. E é por isso que todos nós que estamos caminhando na Terra precisamos aprender a refletir na grandeza do Pai, na misericórdia infinita desse amor que Ele tem por todos nós, para que possamos, desta forma, sermos melhores, sermos pessoas mais condizentes com a vontade infinita do Pai, que nos conduz, que nos orienta e que nos move na direção da luz. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? São momentos que nós temos que fazer uma grande reflexão. Então, quantas vezes nós somos culpados pelas nossas quedas? Somos vítimas da nossa imprevidência, orgulho e ambição? Não sabemos medir nossos gastos? Tomamos uma fechada no trânsito ao invés de ficarmos quietos e falar assim, vai com Deus, que Deus te abençoe. A gente quer devolver a fechada, quer xingar, fazer gesto obsceno e às vezes acontece uma fatalidade. Necessidade? Tomou fechada, pisando freio? Graças a Deus que eu não bati. Vai em paz, vai com Deus. Você não sabe qual o tipo de sofrimento está passando aquela pobre alma que te deu a fechada? Quais as dores que está envolvendo aquele pobre irmão? Que tipo de problemas ele carrega consigo mesmo? Deixe-o ir e siga você na sua paz, na sua serenidade, na sua harmonia. Carregar mágoas, ressentimentos, não vale a pena. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mau proceder, por não terem sabido limitar seus desejos. O jovem tem que fazer o vestibular, mas ele quer jogar futebol, ele quer ir para boate à noite, ele quer ir passear no shopping à tarde, estudar mesmo que é bom nada. Cadê a perseverança? Para você entrar na faculdade, você tem que estudar. Você tem que passar no concurso, você tem que estudar. Aí o tempo passa, outras obrigações vêm chegando, outras responsabilidades, e o tempo passou, você não passou no concurso, não passou no vestibular, não entrou na faculdade, perdeu seu tempo. Concentre naquilo que você quer fazer. Busque o seu objetivo com perseverança e ordem. Limite seus desejos. Eduque esses devaneios e saiba trilhar o caminho mais seguro que te conduz ao Pai. Mais seguro que te conduz às realizações materiais e espirituais aqui na Terra. São simples. São momentos que nós temos que fazer a reflexão, são momentos que nós devemos dar os primeiros passos. Mas cada um de nós
Somos responsáveis por aquilo que nós nos propomos a fazer. Somos responsáveis por aquilo que nós dedicamos a nossa força de vontade para essas realizações. E é por isso que cada um, ao levantar os olhos aos céus, deve saber que tipo de caminho você quer seguir, que você quer prosseguir, por onde você tem que seguir, para obter as melhores respostas, os melhores resultados e ter, com isso, as melhores oportunidades de construir um mundo de paz e fraternidade para o seu coração. É simples, meus irmãos. É necessário que saibamos valorizar as nossas oportunidades. É necessário que saibamos a valorizar aquilo que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, por essas realizações, por esses engrandecimentos em nossas vidas. Porque somente nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece no nosso caminho. Mantenhamos-nos atentos, vigilantes, operosos no bem. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Ela é bonita, então eu quero casar com ela. Ela é rica, eu quero casar com ela. Mas nenhum dos dois ali procuraram interagir sentimentos, interagir objetivos, interagir responsabilidades. Quantas uniões já começam com grandes tropeços no primeiro dia do casamento? Porque ambos não se prepararam emocionalmente nem mentalmente para aquele envolvimento, para aquela responsabilidade que se propõe a assumir. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos estabelecer uma meta de objetivo a ser alcançado, por passar por caminhos necessários do nosso processo evolutivo, estabelecendo sempre os pontos mais importantes para alcançarmos as bênçãos do amor, da misericórdia e da paz. Compete a cada um de nós fazermos as devidas realizações para construirmos devidamente o nosso futuro, as nossas realizações, para um futuro melhor, para uma vida melhor para todos nós. Onde queremos chegar? Onde podemos chegar? Qual o objetivo de estarmos ao longo dessa caminhada? Empreendemos este ou aquele projeto de vida. Saibamos construir, saibamos edificar, porque o nosso amanhã será tanto de luz, quanto mais nós soubermos dar os primeiros passos. E com relação às uniões que nós venhamos a estabelecer em nossas vidas, principalmente a união conjugal, é um momento de grande responsabilidade porque nós traremos vidas à Terra. Gerenciaremos vidas que caminharão sobre a Terra, sobre nossas responsabilidades, não só nessa vida, mas muitas das vezes na próxima. Se formos eficientes na educação deles, colheremos os lauréis da vitória. Se falharmos, teremos que reparar nossas faltas. Então as nossas uniões precisam ser bem medidas, meticulosamente avaliadas, para que possamos crescer para a luz, para a paz, para a verdadeira misericórdia. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas vezes dentro de um casamento ele se acaba por causa das pessoas não educarem seus impulsos emocionais? Aí começa-se uma discussão por coisas torpes, tolas, enfraquecendo o sentimento de união conjugal, vindo a todos os desastres sociais que nós temos visto. Para que isso? Não vale a pena. É importante que a gente olhe para esses momentos e pare, reflita, e se exagerou, peça desculpas. Se falhou, peça desculpa, comece de novo. Não podemos e nem temos o direito de ferir o sentimento dos outros. Não podemos nem temos o direito de tomarmos determinadas ações que vá prejudicar não só o futuro daquela pessoa, mas também o nosso. Seja você o homem ou a mulher dentro do lar, saiba agir com moderação, com educação e, por que não, com amor. Aprenda a entender o ponto de vista do outro,
da outra caminhar de uma forma solidária e não de uma forma solitária. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excelsos de todo gênero? As palavras agressivas, as irritações gratuitas, excesso de alimentação, excesso de bebida. Qual a finalidade? Por que você tem que comer 1 quilo de carne no final de semana? Qual a finalidade? Simplesmente dizer que eu comi 1 quilo de churrasco? Se um copo de cerveja vai te saciar a vontade de tomar uma cerveja socialmente, por que você tem que tomar 10 garrafas? São reflexões que nós temos que fazer. São momentos que nós temos que parar para ver que a nossa saúde vale muito mais. É momentos que nós temos que parar para ver que nós temos que saber conduzir a nossa existência para facilitar a nossa existência, não só nesta vida, mas também no mundo espiritual. Quando jovem, você pode tomar atitudes que o seu corpo vai conseguir metabolizar. Conforme a idade vai avançando, ele vai dando sinais de desgastes, vai dando sinais de falhas, porque você não cuida bem do seu corpo. Aprendamos a ter nosso momento de reflexão sobre como nós conduzimos a nossa própria vida, como que nós nos conduzimos nessa existência e de que forma nós vamos edificar e construir um mundo com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade para todos nós. É questão de escolha. É um trabalho íntimo que todos nós devemos procurar fazer. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração, depois, mais tarde, quando olhem o que semearam. Admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Na série Violetas na Janela, tem uma jovem no mundo espiritual que ela vai trabalhando para recuperar um filho que ele estava preso a um grupo de espíritos ligado ao alcoolismo. Então eles vão até onde ele estava, com uma equipe de espíritos, para buscar esse filho que estava lá no alcoolismo. E ela chega: meu filho, quanto tempo eu procuro por você. Vamos despertar para a luz, vamos seguir nos caminhos de Jesus. As palavras são mais ou menos assim. Ele olha assim: só a víbora. A primeira vez que eu tomei uma dose de cachaça, se você tivesse me dado umas 3 chineladas, você poderia falar que você foi minha mãe. Mas não, você ficou rindo e achou bonito. Chamou suas amigas para ver que eu bebia. Mostrou para os seus amigos que eu já sabia beber e fumar. Chegou um momento que eu me entreguei cada vez mais à bebida. Você não ligava para mim? Comecei a adquirir outros vícios, outras manias e acabei morto. Muito antes do tempo. E agora você acha, e você vem me chamar para Jesus? Lá era o momento. E aí a equipe espiritual vai conversando com ele, vai dando novas orientações para que ele pudesse entender a importância de despertar naquele momento para novos valores. Foi quando esse nosso irmão vai para as instâncias de tratamento espiritual e ali então eles preparam a nova reencarnação corretiva. Em uma família radicalmente cristã, onde ele não poderia beber, porque ele jamais teria o exemplo dentro daquela casa. Teria uma rígida educação cristã, para que ele pudesse aprender a respeitar determinados parâmetros e nasceria com seu sistema digestivo incapacitado de lidar bem com o álcool. É por isso que nós temos que prestar atenção em nossos filhos e em suas tendências. É por isso que nós temos que vigiar o que nós damos para os nossos filhos. Tem um livro que, se não me engano, chama Superando o Cárcere da Emoção. E ele fala da dependência das drogas porque as pessoas passaram antes por substâncias viciantes,
como, por exemplo, refrigerante, alguns xaropes, algumas bebidas químicas artificiais, que levou-os a desenvolver uma tensão interna, uma ansiedade muito grande, e foram buscando cada vez outras e outras e outras emoções. Então nós temos que aprender a superar esse cárcere que nos aprisiona, aprender a valorizar as nossas boas tendências e corrigir toda má tendência que possamos ter. Em todos os segmentos da nossa vida, a gente citou o caso do alcoolismo porque lembramos do livro, das bebidas químicas porque lembramos do livro, mas tem aqueles que degeneram-se na área do sexo. E muitas das vezes, a desestrutura do lar traz consequências graves para aqueles nossos irmãos, que ali estão perdidos por não saberem trilhar bem o caminho que nos conduz para a luz do Divino Mestre Jesus. É por isso que nós temos que procurar olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos entender que tipo de exemplo nós damos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos nossos amigos. Porque aquela semente plantada naquele momento pode ser crucial para ele despertar para a luz ou para ele cair nos desfiladeiros das trevas. Cada uma das nossas ações levam-nos a estarmos presentes no coração dos nossos companheiros de caminhada, daqueles que caminham conosco. E aí vem as pequenas tendências do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que se a gente não corrigir, a criança se torna arrogante, senhora de si, acha-se dona de todas as verdades e acaba trilhando por caminhos perigosos e perniciosos que nos levam a grandes sofrimentos. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos o nosso íntimo, trabalhar os nossos melhores sentimentos, para que sejamos dignos de sermos bons filhos do Pai Eterno. E existem outras tendências inatas nas crianças, como, por exemplo, apropriar-se das coisas alheias, o famoso cleptomaníaco. Na homeopatia, o remédio para esse hábito é o cocara carbônica. E ali nós temos que educar essa criança, ensinar ela as regras, fazê-la devolver o objeto surrupiado indevidamente, ou pego indevidamente quando é criança, né? Plantando naquela cabecinha as noções de dignidade, de responsabilidade. Porque a nossa caminhada virá com mais segurança, com mais luz, se soubermos nos portar com segurança rumo à luz. Caso contrário, teremos que arcar com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Então procuremos sondar em nossos corações onde estão nossas falhas, nossas dificuldades, para que amanhã sejamos seres mais bem preparados para uma existência corpórea, mas bem preparados para adentrarmos o mundo espiritual na condição de bons trabalhadores, bons servidores da causa cristã. Mas para isso, precisamos conhecer as nossas fraquezas, as nossas indiferenças e também de nossos filhos. Trabalhar na cabecinha deles valores para que eles cresçam, para que eles aperfeiçoem, para que eles se valorizem. Interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em melhores condições. Em semelhantes condições. E aqui na questão dos filhos, eu quero voltar aqui um pouquinho. Por que muitos pais são tratados com ingratidão pelos filhos? Que os filhos normalmente pensam que os pais são empregados deles, são escravos deles. Se você faz tudo pelos seus filhos, se você não dá a eles nem a responsabilidade de arrumar a cama de manhã cedo, não importa a idade, não vai pesar para ele, não vai doer ele ir lá esticar o lençol, botar a colcha em cima da cama. Inicia pedindo a ele para te ajudar a esticar o lençol. Puxa daí para mim, puxa daqui para mim.
Depois ele vai fazendo sozinho. Olha que bom, você já aprendeu, você já sabe. Coisa simples. Não sobrecarrega a criança, vai levar nem 5 minutos. Ela vai entender que ela tem a responsabilidade. E ali, se você comprou uma barrinha de doce, ensina-o a dividir com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Mesmo que seja um pedacinho só para cada um. Mas ali naquele momento ele terá que saber que ele tem que compartilhar com a família. E um dia você pode deixar fartar as coisas, se assim for possível. Depois você tem que trazer de volta a ideia de compartilhar. Para que ele amanhã te trate com gratidão, com respeito, com responsabilidade. Isso é educação. Para aprendermos a viver como irmãos dentro da nossa casa. Se você não fizer isso, os espíritos já avisaram porque vai acontecer com você. Então, aqui está falando para a gente interrogar friamente a nossa consciência. Eu cuido bem dos meus filhos? Eu cuido bem dos meus negócios, do meu emprego, da minha função dentro do trabalho? Tem até a qualidade total, que a gente deve procurar primar pelo máximo de qualidade, estar sempre procurando aperfeiçoar, sempre reduzindo custos, reduzindo tempo de trabalho. Estamos fazendo isso? Estamos sendo realmente honestos conosco mesmo? Eu entendo que a minha empresa, ou a empresa pela qual eu trabalho, na qual eu trabalho, depende do meu trabalho para que ela consiga pagar o salário meu e dos meus companheiros? Que ela tem que atender bem os clientes, e para atender bem os clientes eu tenho que trabalhar bem? A doutrina espírita nos amplia os conceitos de vida, para que sejamos melhores, para que sejamos mais amigos, mais cooperadores. E se você é patrão e acha que você tem que acumular muito dinheiro, ter aquele carro mais caro, sem se preocupar com o bem-estar dos seus trabalhadores, avalie a sua consciência. Essas pequenas ações de hoje, amanhã, está escrito aqui, podem ser os males que te torturarão a existência. Assim como muitas pessoas estão passando por torturas existenciais, não é tortura de alguém lá torturar não, íntimas, das mais atrozes, porque deixaram de observar isso aqui em alguma época da humanidade. É por isso que Kardec traz para nós a função da doutrina espírita e o trabalho dos espíritos é ajudar a humanidade a melhorar moralmente. Não é porque eles são muito bonzinhos, não. É porque eles têm consciência que eles terão que reencarnar e eles querem um mundo melhor. Eles têm que nos ajudar a sermos melhores. É um trabalho de autoajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te dou oportunidade de se aperfeiçoar, de se melhorar. Vai trabalhando, educando bem o seu filho, que amanhã vem como seu neto. É essa consciência que nós temos que tomar. E depois nós viremos como nossos bisnetos, como nossos tetranetos. Criando uma cadeia, como está no Evangelho, mais à frente a gente vai ver. Aliás, passou na reencarnação, foi no item 4 anterior, que a reencarnação amplia, fortalece os laços de família. Nós não temos que ter só um marido, só uma esposa, só um filho, só um pai, só uma mãe. Nós temos que ter um grupo familiar grande, unido pelo sentimento do amor, da responsabilidade social e do objetivo de crescermos para o Pai, para Deus. Querer ficar de picuinha para prejudicar um ao outro só vai nos trazer sofrimento, só vai nos trazer dor, porque nós precisamos da luz do aperfeiçoamento. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Se nesta vida ele não está fazendo aquilo que ele precisa fazer, a culpa é de quem? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vida, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela,
ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a falta de cuidado e desleixo. Perde o momento da intuição, perde a oportunidade de fazer o bem, perde a oportunidade de tomar uma atitude positiva na hora de fazer um empreendimento. Perde a oportunidade de colaborar melhor com seu patrão para que ele possa ter melhor condição de enfrentar as adversidades econômicas de algum momento. Perde o emprego. Precisamos entender as nossas oportunidades, a nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. É o futuro que transcende, o futuro transcendente que nos espera ao longo das existências. Se nós deixarmos de entender que devemos estar sempre procurando estabelecer uma melhor qualidade de vida e de ações dentro de nós mesmos, o que estaremos construindo para o nosso futuro? O que estaremos edificando para o nosso amanhã? Faz-se necessário olharmos para o nosso íntimo, para o nosso interior e darmos os passos necessários, úteis e aqueles que realmente norteiam o nosso caminho, que acende luz ao longo da nossa jornada. E o nosso amanhã será tanto melhor quanto melhor agirmos no nosso hoje, no nosso agora. Acusar a sorte, o governo, a má estrela, é apenas falta de previdência. Porque nem todo mundo vai passar pelos mesmos apertos. Nem todo mundo vai passar pelas mesmas situações difíceis. Por isso, todos nós temos que procurar empreender um novo ideal, um novo sonho, uma nova perspectiva. Trabalhemos, pois, para que nós nos aperfeiçoemos a cada dia, para que nós nos tornemos trabalhadores cônscios das suas responsabilidades onde nós estivermos. Para que os infortúnios que por acaso tiver de comparecer ao nosso caminho sejam atenuados o máximo possível dentro da misericórdia divina. Mas que saibamos aprender a lição de que devemos ser construtores e edificadores do bem do amanhã. E cada uma das nossas caminhadas, cada uma das nossas oportunidades de fazer acontecer o melhor, sejam bem aproveitadas. Vaidade, humildade, não caminham juntas. Nós podemos se sentir vaidoso por conseguirmos determinados objetivos na vida. Nos sentimos felizes. Mas deixar que essa vaidade tome conta de nossos sentimentos para que deixemos de olhar para nós com um pouco mais de responsabilidade, aí já estamos querendo criar para nós dificuldades lá na frente. Aí essa vaidade alegre, que pode ser considerada uma alegria, um prazer íntimo de estar conseguindo uma boa tarefa, um bom trabalho, uma boa ação, pode se tornar em arrogância, de não saber olhar para os lados e procurar ver onde está errando, onde pode aperfeiçoar. A má fortuna, que nós viemos muitas vezes em berços pobres, mas se temos a inteligência, se temos a criatividade, usamos-la para construirmos um mundo melhor. Não podemos ser negligentes. Não podemos deixar as coisas acontecerem a revelia sem tomarmos com a mão firme o timão e o leme da nossa embarcação. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós nos esforçamos muito pela nossa melhoria intelectual, preocupamos muito quanto nossos filhos não respondem intelectualmente aos nossos objetivos. Mas muitas das vezes, muitos pais até incentivam os filhos a dar determinados deslizes morais, tomar determinadas ações que repercutirão em reações, que trabalharão os nossos conceitos íntimos de forma equivocada,
até que tomemos consciência dos nossos equívocos e buscamos caminhar dentro da natureza das nossas ações, para tentar corrigir as falhas e botar o trem da nossa existência nos trilhos do bem, nos trilhos da paz, da fraternidade, moralmente, de forma cristã. Melhoremos-nos, meus irmãos, ajudemos-nos mutuamente, para que o amanhã seja de paz e luz e todos nós estejamos caminhando na direção de Jesus. Que as bênçãos do amor possam estar envolvendo nossos corações para superarmos todos os momentos, todas as possibilidades de dor. Porque Jesus, na sua essência luz, nos conduz por caminhos sábios para podermos mentalizar todo o bem possível, para que nossos caminhos sejam melhores. Jesus, desperte os políticos para a consciência de responsabilidade frente às leis eternas. Ilumine-os para que ajam com respeito para com a nação brasileira, para com o povo brasileiro. Ilumine-os para que tenham noções das suas responsabilidades e da extensão de seus atos. Abençoe os líderes mundiais para que eles abram seus corações para Deus. Despertem para as responsabilidades divinas que lhes foram dadas naquele momento para conduzirem nações, para conduzirem os povos. E aquele que muito foi dado, muito mais ainda será cobrado. Que a paz e o amor estejam envolvendo todos os nossos corações, para que possamos entender a importância das nossas responsabilidades. Que as leis eternas iluminem cada vez mais a nossa consciência, para que nossos caminhos sejam sempre abençoados pelas luzes divinas, que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos os momentos. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre os que só prejudicam os que as cometem. Por Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. É importante nós entendermos isso aqui, é importante nós entendermos os mecanismos que as leis divinas têm para nós. Então, uma coisa que é importante nós entendermos, muitas das vezes, as pessoas, pela sua posição econômica, por uma série de situações, conseguem esquivar das leis dos homens. Mas existe uma lei inexorável, a lei de Deus. Que até uma certa época da humanidade, os espíritos iam reencarnando meio a revelia, podemos dizer assim, e dava muito trabalho para que a espiritualidade superior pusesse determinados espíritos para expiar suas faltas com rigor. A partir de um determinado momento, começa a se estabelecer um controle mais rigoroso sobre certos espíritos para que eles cometessem menos desmandos. E começa então a entrar-se esses espíritos num processo de regeneração. A partir de 1900, principalmente, o cerco ficou mais apertado, ficou mais justo. E a gente vai vendo que neste último século, apesar de termos tido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os espíritos começam então a passar por determinadas condições na hora de reencarnar. Começa-se a ter alguns limites bem estabelecidos para que as pessoas não cometessem determinados desmandos. E até mesmo a sociedade como um todo ficou mais amadurecida, tomou mais consciência. E aí, as pessoas que estão reencarnando na Terra hoje, essas pessoas que cometeram alguns desatinos, foram sendo ajustadas para que entendessem a importância da paz, a importância da confraternização, da caridade e do amor. Mesmo que a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo, o número de pessoas que fazem o bem, o número de pessoas que estão em processo de regeneração, vem aumentando gradativamente ou substancialmente. A partir de um determinado momento, que alguns falam 2020, 2019, 2025, 2057,
o processo de regeneração será mais acelerado? A data, para mim, não faz muito sentido. O importante é que, já a partir de agora, a gente vai vendo pessoas tomando posições mais compatíveis com a realidade, mais coerentes, apesar de certas situações estranhas, certas situações adversas, mas as forças que movimentam o poder no mundo vão tomando um novo contorno, uma nova dimensão. E a gente vai vendo que a tendência ao bem, a tendência à conscientização social torna-se maior. E é por isso que nós vamos ver, de agora em diante, cada vez maior o número de pessoas fazendo bem. Por mais que o mal brade as suas lâminas nos últimos momentos das suas possibilidades de agir, a partir de um determinado momento essas portas vão se fechando. E aí, lembrando que o mal sempre trabalha contra o mal e o bem sempre trabalha a favor do bem. E o mal, por mais que ele tente bloquear as ações do bem, ele cria mecanismos próprios da regeneração, mecanismos próprios de ele próprio cair na própria armadilha. Então, muitas das vezes, a gente vai vendo determinadas situações, por exemplo, envenenamento da água, envenenamento dos alimentos. Como a consciência culpada é aquela que vai sofrer maiores lesões, por mais que ela adote posturas psicológicas de autoafirmação, o mecanismo da justiça divina tem meios de acionar o estáter, dar aquela partida inicial. Começa. E a partir dali vai começando a estabelecer o processo regenerativo. Como isso vai dar? Não sei. Como isso vai dar, compete à espiritualidade superior tomar as devidas decisões. Mas, lembrem-se, a Terra não vai estar, não é um barco a matroca, não é um barco que vai navegando pelos mares bravios sob a ação de um vento descontrolado. Pelo contrário, o vento está muito bem controlado. E num dado momento, quanto nós menos esperarmos, nós estaremos nos ajustando. Então a gente sempre fala que dentro das conturbações políticas, dentro das conturbações sociais, o bom cristão ele se mantém neutro, em oração, vigilante, e pede ao Pai amor e misericórdia suficiente para que todos despertem para Deus. Porque despertar para Deus é aquele momento que o espírito começa a tomar consciência de si mesmo, começa a entender que ele é um filho de Deus e que ele terá que prestar contas a esse Pai de amor e de misericórdia. E a partir desse momento, ele muda o rumo da sua vida. Ele liga o motor reserva e desvia de todos os precipícios, caminhando na direção da paz, da harmonização íntima e de um encontro dele consigo mesmo, se aproximando de Deus. Num dado momento, nós vamos poder assistir todo o mecanismo da justiça divina colocando em prática toda a sua força, todo o seu poderio, impulsionando a humanidade para o caminho reto, onde a ética e a moral cristãs irão prevalecer, onde a ética e a moral cristã irão adentrar os corações. Você não quer acreditar? Não seja aquele que esteja semeando espinhos onde você terá que passar descalço. Procure sim semear boas sementes, para que a relva macia e verdejante possa estar tapeteando a estrada por onde você caminhará no seu futuro. Um futuro sempre que transcende o nosso modo de entender, o nosso modo de agir, para buscarmos construir um mundo de paz, de realizações, onde a esperança, a paz e o amor estarão sempre presentes em nossas existências, em nossas vidas, em nossa caminhada. Portanto, a justiça de Deus age sempre para corrigir aqueles que erram, age sempre para corrigir e educar espíritos rebeldes, pondo-os no caminho devido da grande integração universal. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. E aí, muitas das vezes, nós começamos a querer fazer os nossos julgamentos sobre aquilo que nós estamos vendo.
Mas muitas das vezes, aquilo que nós estamos vendo é a ponta do iceberg. É de 10 a 20% daquilo que nós imaginamos ser. Não, mas eu pesquisei e eu li bastante jornal. E quem disse que o jornal está te falando a verdade? Então, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que a mídia tenta nos passar, muitas das vezes é manipulado. Muitas das vezes tenta nos dar uma visão que eles querem. Mas, na grande verdade, as forças do bem têm o nome de todos os envolvidos, de todos os culpados, de todos os verdadeiramente criminosos. Principalmente os crimes que se cometem perante as leis eternas do amor e da misericórdia e da paz. E Jesus, como sábio timoneiro que conduz o barco da terra, sabe exatamente quem é cada um de nós e o que nós devemos. E diante de toda essa sabedoria, de todo esse poder, Ele tem como transformar cada um de nós em obreiros do bem no momento mais aprazado. Daí segue que muitos, às vezes, cometem pequenos erros e são pegos na boca na botija, como as pessoas dizem, e arcam com as dívidas mais rápido. Outros tentam enganar multidões, levam mais tempo, porque existe um processo de ajuste kármico do coletivo, e aí todos estão envolvidos naquele processo, caminhando para a perfeição, caminhando para tomarem consciência e entendimento. No dado momento, vem a justiça divina e dá a advertência. Ponto final. Começa-se uma nova etapa. E a partir desse momento, aquelas ações deploráveis que as pessoas tomaram, achando que estavam se dando bem, começa a pesar na balança da justiça divina e eles começam então a ter que reparar esses erros. E às vezes de forma dolorosa, porque todos nós somos convidados pelo Pai Misericordioso a seguirmos em direção ao seu regaço. Todos nós somos convidados para seguirmos na direção misericordiosa do amor e da paz que Jesus nos convida sempre a estarmos presentes em nossa existência, captando suas mensagens de amor e de paz. Mas por algum motivo nós nos desviamos do caminho, perdemos a sintonia com essa fonte inexaurível de amor e de paz. Cometemos erros, cometemos enganos, e essa mesma lei de amor e de paz nos convida, talvez de uma forma mais dura, para que nós despertarmos verdadeiramente os valores internos do nosso coração, para adentrarmos um mundo onde reine a paz, a esperança e a fraternidade, e onde todos só saibam fazer o bem. Isso depende de cada um de nós. Depende de cada um daqueles trabalhadores do bem. Hoje temos informações de espíritos que, devido às últimas provações e expiações que passaram na Terra, despertaram. Já com a consciência mais tranquila, já com a consciência mais leve, porque despertaram, e principalmente porque passaram pelas provas e pelas expiações, passaram pelos duros testes. Eles têm melhores condições de auxiliar, têm melhores condições de impor suas ideias, as ideias do bem, as ideias da fraternidade. E aqueles que tentam desviar-se para o caminho do mal, desviar-se para o caminho da perdição, seja ela qual for, terão todos os mecanismos da lei para lhes barrarem a sanha e lhes colocar em uma nova trajetória e um novo caminho. O homem é sempre punido por aquilo que pecou. Na nossa consciência está o mecanismo do ajuste. Na nossa consciência está o mecanismo da nossa correção. Está na nossa consciência, está a base que irá nos despertar para a luz, nos impulsionar para a luz e nos fazermos de nós trabalhadores da luz. Um trabalhador da luz, trabalhador do bem. E é por isso, meus irmãos, que nós vos convidamos a fazer uma grande reflexão sobre o Evangelho que Jesus nos traz, e principalmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos mostra que as dores às vezes são necessárias, mas podem ser evitadas se nós soubermos trabalhar com amor, podem ser evitadas se nós soubermos trabalhar cultivando os bons sentimentos, cultivando a luz do bem e da fraternidade. E com isso, poderemos alimentar nossos espíritos, fortalecer a nossa alma
na direção daquela luz que nos alimenta e nos acalma. Reflitamos no amor de Jesus e naquele todo o poderio que Ele tem em mãos, mas nos dar a oportunidade sagrada de fazermos as nossas escolhas, de fazermos as nossas opções, de que lado nós queremos estar. Você quer estar com Jesus? Pegue o Evangelho, leia. Observe se você está praticando. Abra seu coração para o amor, para a paz e para a fraternidade. E siga em frente, que as luzes do bem vos impulsionarão por todos os caminhos, por mais ermo que pareça o caminho, por mais cheio de espinhos e cacos de vidros e abismos, terá as mãos de luz do Divino Mestre Jesus te guiando para esse encontro sublime com a sua consciência tranquila. Sigamo-lo, sigamos essa luz. Por qualquer caminho que tivermos que passar, lá estará Jesus nos esperando. Mas para isso, nós temos que fazermos a nossa caminhada, seguir pelos caminhos necessários ao processo evolutivo. Tenhamos coragem. Vamos iniciar a nossa jornada, vamos iniciar a nossa caminhada. Dão-lhe a experiência fazendo sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de ser melhor para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que, se emendasse, confiante na oportunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. É importante nós entendermos isso aqui. Cada passo que nós damos, cada atitude que nós tomamos, nós vamos ganhando experiência. E a experiência faz a diferença para a gente distinguir o bem e o mal. Para nós sabermos quanto é importante seguirmos o bem e quanto é prejudicial seguirmos o mal. E desse raciocínio, sabermos que temos necessidade de melhorar constantemente, para não atrasar a nossa caminhada. Para evitarmos as fontes que nos conduzem à origem das amarguras, precisamos sintonizar sempre com o bem. Para buscarmos sintonizar com essa fonte sublime de amor e de paz, que nos alimentará a alma com puro néctar que nos fortalece para fugirmos das amarguras, dos desvios do caminho. Então, saibamos fazer o bem, saibamos fazer a caridade. Para que a gente tome cuidado, para que a gente não caia em precipícios, não desvios no caminho reto, para que a gente evite certos atalhos perigosos, é importante que a gente saiba de discernir o bem do mal. Aquilo que é realmente útil para o nosso espírito daquilo que é prejudicial ao nosso espírito. Porque aqueles que ficam confiantes na impunidade, que acham que tudo fica impune, só uma coisa conquistam: o retardamento do seu avanço e, lógico, ficam mais distantes da felicidade futura que os espera. Portanto, todos nós devemos procurar caminhar. Todos nós devemos procurar trilhar os caminhos do amor. Todos nós devemos procurar trilhar os caminhos da paz, da fraternidade e da luz. Porque somente esse caminho da paz, da fraternidade e da luz nos conduz a Jesus. E todo sentimento que leva-nos a achar que seremos impunes, é todo sentimento que nos leva a achar que estaremos livres das peias dos nossos erros, está apenas nos retardando o avanço. Está apenas atrapalhando nossa caminhada para que tenhamos mais dificuldade de se aproximar do bem. Tenhamos mais dificuldade de estarmos nos braços do amor, da paz e do sumo bem. Observemo-nos para trilharmos pelos melhores caminhos. Observemo-nos e vigiemo-nos para que sintonizemos sempre com as forças do bem e, iluminado pelas forças do bem, possamos seguir na direção do Pai de amor e de misericórdia. Onde vós quereis chegar? O caminho que estáis trilhando leva-vos diretamente ao Pai? Sem condenar, mas façamos uma reflexão. O político que desvia dinheiro público,
O político que desvia o dinheiro que era para saciar a fome, para amparar o desabrigado, ele terá a consciência tranquila quando chegar no mundo espiritual? Acha ele que ficará impune porque aqui ele teve um momento de poder, que ele pôde desviar esse dinheiro e ninguém poderia falar nada, ou ninguém tinha mecanismo para falar nada? Perante a justiça divina, isso não passará impune. Não sou eu que vou determinar, você fez errado, você vai ser punido. São nossos superiores. São espíritos de luz, espíritos que trabalham em nome de Deus, que, em nome de Deus, dão a sentença. E o resgate desses crimes são sempre dolorosos. Pobre irmãos, que ainda não aprenderam a seguir para a luz, que não aprenderam a seguir rumo à luz, que ainda não aprenderam a acender a luz da consciência e tornarem-se mais vigilantes diante daquilo que não lhes pertence. Eles são apenas administradores. E como administrador são responsáveis. E como responsável prestarão contas aos homens e a Deus. Não pensem vocês que ficarão impunes eternamente. Tem uma lei muito maior, justa, também misericordiosa, mas ela é inexorável. Você não consegue driblar essa lei. Ela está na sua consciência. E na hora que Deus a aciona, pelos mecanismos próprios de sua lei, ele diz, paga-se. E aí, é como está no Evangelho, haverá choros e ranger de dentes. Mas a porta daqueles que podem entrar no reino dos céus já estará fechada. Ou seja, aqueles que cometeram os erros, retornem à sua caminhada, reparem seus erros e depois aproximem-se de nós. Quantos irmãos hoje estão nos momentos de dor, de sofrimento físico, moral, espiritual, seja qual for, por pequenos vacilos. Tinha o suficiente e queria mais. Foi ganancioso, foi ambicioso. Não teve consciência social. Pobre humanidade. Vós podeis enganar a si mesmos por algum momento, algumas pessoas ou muitas por algum tempo, mas a Deus ninguém engana. E a sua consciência é o tribunal da justiça divina que será acionado no momento certo. Paga-se. E você pagará. Porque assim é a justiça divina. Assim é a vontade de Deus. Que todos os seus filhos se aperfeiçoem. Todos os seus filhos aprendam a amar e respeitarem-se respeitando as leis de Deus e dos homens. A felicidade futura que todos nós almejamos, seja nessa vida, seja no mundo espiritual, só a alcançaremos se soubermos amar, como Jesus nos amou. E Ele nos deixou o convite, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Se estamos passando pelas aflições, pelas dores, devemos. Mas também Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nas bem-aventuranças tem o resumo da essência da sua lei, que nos impulsionará na direção do verdadeiro amor, do Pai de misericórdia e de luz. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Já cometeu seus erros, já não tem mais a oportunidade de fazer o bem, já não tem mais a oportunidade de consertar. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal, põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que hoje sei, quantos passos em falso teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Mas ainda bem que tomou consciência. Ainda bem que já começou a entender que tem uma lei que é justa e misericordiosa e que nos dá as oportunidades justas e nos cobra também de forma justa. Ainda bem que tomou consciência. E aí,
o mal já não tem mais remédio, senão a reparação, senão o recomeço. E aí? Reflitamos na bondade divina, mas saibamos que Deus é justo, misericordioso, e por ser justo e misericordioso, espera que nós nos tornemos também justos e misericordiosos. E para sermos justos e misericordiosos, não podemos cometer determinadas transgressões. E a vida nos traz a força soberana das leis divinas, nos mostrando o caminho que nos conduz à perfeição. Pai de amor e de misericórdia, abençoe todos aqueles que erram. Abençoe todos aqueles que prejudicam-se a si mesmos ao longo da caminhada. Tenha misericórdia, Senhor, por todos aqueles que se enveredam pelo caminho do crime, seja qual crime for. Tenha misericórdia, Senhor, por todos aqueles que ainda não entendem o tamanho do teu amor e da tua misericórdia. Lançai sobre todos nós, Jesus, a bênção do teu amor e da tua luz, para que saibamos, Senhor, seguir sempre na vossa direção, com muito amor no coração e paz na nossa consciência. Contudo, assim como por obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ao chegarmos no além-túmulo, nós nos depararemos com a verdade. E ali, naquele momento, já tomando as resoluções antes do arrependimento, sabendo que nós erramos, que nós temos que reparar, podemos pedir apoio dos nossos mentores, dos nossos protetores, para nos dar a oportunidade do trabalho. Mas é muito melhor chegar lá com a consciência tranquila do bom trabalho prestado. É muito melhor chegar lá e saber, Senhor, eu pude ser útil, pelo menos por um dia na tua seara. Que essa bênção possa ser multiplicada para que eu tenha força aqui onde estou, de colaborar com os seus servidores, com os seus trabalhadores. E assim, meus irmãos, com o coração cheio de amor, com as resoluções conscienciais das forças do bem, comecemos a integrar as equipes de reparação, de amparo, de socorro, para começarmos a construir um mundo de amor, de paz e de luz, para que na hora de pagarmos a nossa conta, encontremos corações generosos que tenham misericórdia de nós. Pobre humanidade, que ainda se perdem nos labirintos das dores e dos sofrimentos. Que despertem para Deus. Que despertem para o entendimento de que a lei de Deus é justa e misericordiosa. E que entendam que, se desviarem-se dos caminhos, encontrarão as dores e os sofrimentos que os conduzirá sobre o suor e a lágrima para o reino do Pai. Trabalhemos. Trabalhemos para que amanhã saibamos conquistar um mundo de luz, um mundo de esperança e de fraternidade. E uma das formas de começarmos a fazer também o bem, de proteger o nosso meio ambiente para nossas próximas encarnações e também para as nossas futuras gerações, coleta seletiva e garantindo a segurança do nosso meio ambiente, do meio que tanto nos ampara, que tudo nos oferece, e que nós negligentemente tanto maltratamos, tantas oportunidades desperdiçamos para desfrutarmos de um mundo mais limpo, mais saudável, para que a nossa vida também seja mais limpa e mais saudável. Como vocês veem, a extensão das forças do bem e os perigos das forças do mal estão em muitos pequenos detalhes. Já pensou nisso? Colaborar com a reciclagem do lixo é uma grande caridade que você faz para o planeta, portanto para você e seus descendentes. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos entender que é importante reciclar. É importante proteger o meio ambiente. É importante despertarmos para Deus
e tomarmos consciência das forças do bem que existem já em nós e deixarmos que elas fluam, fluindo cada vez mais nas nossas ações para a redenção da humanidade. Muita paz e que a luz do amor divino possa vir nos fortalecer e nos iluminar, hoje e sempre.